Voltamos aqui no Jogo do Poder a debater com o Dr. Enéas Carneiro, um dos candidatos à presidência da República em outubro deste ano. Dr. Enéas, como o senhor se define ideologicamente? Dizem que os rótulos estão fora de moda, mas o senhor seria da esquerda, da direita, do centro? Eu não vejo hoje mais no mundo moderno condição para que se fale de esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de globalização, né? É um processo de destruição do Estado Nacional. E vejo um grupo pequeno, né, preocupado, muito preocupado com isso, que defende ainda, que é chamado de conjunto de trogloditas, indivíduos da Paleolítica, etc., que defende o Estado Nacional soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor. Vamos começar explicando o que é nacionalismo. O nacionalismo, sobretudo, não é uma ideologia, mas sim um sentimento. É o sentimento de amar a sua nação. Significa priorizar a identidade nacional, valorizar as culturas e tradições. Enéas via a identidade nacional como algo fundamental para a construção de um país forte e unido. Em suas palestras e discursos, frequentemente destacava a importância de valorizar a cultura e as tradições brasileiras, bem como de preservar a soberania e a independência do país. Para ele, a identidade nacional era um elemento central na formação da cidadania e do senso de pertencimento dos brasileiros à nação, em sua campanha presidencial em 1989. Enéas defendeu com veemência o nacionalismo econômico e a soberania nacional, criticando a política econômica liberal que, segundo ele, favorecia o capital estrangeiro em detrimento dos interesses do Brasil. Ele também enfatizava a importância da defesa da segurança nacional e da soberania territorial, e criticava a intervenção de potências estrangeiras nos assuntos internos do país. Agora vamos entender o que é soberania nacional. Resumidamente, a soberania nacional é um conceito político que se refere à autoridade suprema e inquestionável que um Estado detém sobre seu território, sua população e seus recursos naturais. É a capacidade do Estado de exercer seu poder sem interferência externa, garantindo sua independência e autonomia em relação a outros países. A soberania nacional está basicamente baseada na ideia de que cada Estado tem o direito de controlar seus próprios assuntos internos, tomar suas próprias decisões políticas, econômicas e sociais, e de que outros Estados devem respeitar essa autoridade. A soberania nacional também inclui o direito exclusivo do Estado de impor leis, políticas e normas dentro de seu próprio território e de defender-se contra ameaças internas e externas. Vamos falar um pouco sobre terceira via e terceira posição política. Temos que destacar que a terceira via e a terceira posição política são conceitos diferentes. Enquanto a terceira via é uma nova forma de se dirigir à economia, a terceira posição é propriamente dita as ideologias que rejeitam tanto a esquerda quanto a direita e defendem o nacionalismo sobretudo. Um dos maiores exemplos de nacionalistas na nossa história foram Enéas Ferreira Carneiro e Gustavo Barroso, um fato que poucos sabem sobre Enéas era que na sua juventude ele foi simpatizante do comunismo por algum tempo, porém Enéas Carneiro logo percebeu os erros da doutrina que apoiava e se converteu ao nacionalismo, rejeitando tanto a esquerda quanto a direita. Inclusive uma das frases que marcou sua história foi aquela: a esquerda e a direita são as duas faces da mesma moeda, e continuando, mais para o final de sua vida, Enéas se tornou integralista e consequentemente indicou para que o PRON adotasse o integralismo como parte de sua doutrina. Foi, contudo, infelizmente o melhor candidato que esse país já teve, porém nunca conseguiu subir ao poder. Entretanto, a imagem dele deve ser lembrada para sempre e honrada. Gustavo Barroso também foi outro nacionalista nato, membro do Partido dos Integralistas. Foi com certeza um dos maiores nacionalistas que esse país já teve também. Ele não ficou marcado só pelo seu caráter ou ideologia que compartilhava, mas também pelas obras que criou, como Brasil, Colônia de Banqueiros, História Secreta do Brasil, entre vários outros. Para fazermos uma crítica precisamos saber a origem disso. A divisão política em esquerda e direita surgiu durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, os membros da Assembleia se dividiram em dois grupos. Os que apoiavam o rei e a monarquia absoluta sentavam-se à direita do presidente da Assembleia, enquanto os que defendiam a revolução e a igualdade sentavam-se à esquerda. Essa divisão inicialmente se referia apenas à posição física dos membros da Assembleia, mas ao longo do tempo, passou a representar também diferenças ideológicas e políticas. A esquerda passou a ser associada a ideias progressistas, já a direita passou a ser associada a ideias conservadoras.
Essa divisão entre esquerda e direita se espalhou para outros países e se tornou uma forma comum de classificar as diferentes correntes políticas. Mas afinal, qual o problema da esquerda e direita? De forma simplificada, é a destruição da soberania nacional, dos valores tradicionais, da família, do amor à nação, do amor ao Criador, é a degeneração modernista, é o esfacelamento da nação por parte dos globalistas com juros, é a aproximação aos interesses internacionais. Conceitualmente, esses dois lados são falhos, porque ambos só favorecem uma parte da população, assim sempre gerando mais conflitos e cada vez mais a destruição da identidade nacional. Esses dois lados só agradam uma parte da população. Nunca vão agradar a nação como um todo. Esses dois lados sempre vão fracassar porque ambos só financiam o globalismo, o sionismo e todo tipo de miséria. A terceira posição surgiu como um movimento de oposição a todo tipo de degeneração, ao modernismo, ao igualitarismo marxista e ao capitalismo que cria uma distância enorme entre a população. Para entender melhor temos que aprender sobre o globalismo e por que devemos ser contra. Para Enéas, o globalismo era uma ideologia que promovia a supressão das fronteiras nacionais, a homogeneização cultural e a submissão dos estados às organizações internacionais. Ele acreditava que o globalismo era uma ameaça à soberania dos países e à diversidade cultural e que poderia levar a uma governança global antidemocrática e injusta. Enéas também era crítico das políticas neoliberais, que promoviam a liberalização econômica, como citado antes, e a privatização, e defendia uma economia mista com forte intervenção estatal. Ele argumentava que as políticas neoliberais eram parte do projeto globalista de enfraquecer os estados nacionais e promover a dominação das grandes empresas transnacionais. No seu livro Brasil em Perigo ele lista em 10 passos o plano dos globalistas para acabar com o Estado-nação. Provoca-se o descrédito de tudo que é nacional junto à população. Faz-se com que tudo funcione mal, até mesmo por falta de investimentos ou entregando ao inimigo o poder de investir, vão se deteriorando as comunicações, o transporte, o fornecimento de energia, etc. E usam-se todos os artifícios possíveis para dar a impressão que o único caminho é a privatização. Começa, aí, o processo de deterioração do Estado. Justificam a redução drástica das verbas para os serviços públicos dizendo que não há recursos. A imprensa repete todos os dias que não há recursos. 2. Reduzem-se progressivamente os salários dos médicos, dos professores e da maioria dos profissionais, funcionários públicos que trabalham diretamente com o povo, criando, neles, uma falta de entusiasmo com o seu trabalho. Com isso, cai fragorosamente a qualidade dos serviços prestados à população, deteriorando-se os serviços básicos de educação e saúde, que são fundamentais para a existência de qualquer nação. 3. Provoca-se a perda da autoestima. Os meios de comunicação só divulgam o que não presta, exemplos de corrupção de funcionários públicos, negociatas, golpes contra o Estado, etc. Institucionaliza-se o deboche, o desrespeito à pessoa humana, aos mais velhos, à família, à igreja, aos princípios cristãos. Cultiva-se uma verdadeira inversão de todos os valores que a humanidade levou milênios para construir. Destrói-se tudo e faz-se isso sob a fachada de modernismo. 4. Promove-se uma propaganda gigantesca a favor da desmoralização das forças armadas, que são o braço armado do povo. Em vez de serem fortalecidas, são deixadas à míngua, sem recursos materiais, militares com baixíssimos salários. Isso tudo visando ao seu aniquilamento total. 5. Promove-se um verdadeiro genocídio de forma explícita, matando de fome e doenças decorrentes da desnutrição milhões de pessoas, e colocando outros tantos abaixo da linha de pobreza, fazendo crescer, assustadoramente, a legião de desempregados, de pessoas nas ruas, com verdadeiras hordas, cada vez maiores, de meninos de rua. 6. Pratica-se um controle de natalidade desumano, esterilizando moças pobres em pleno período de atividade reprodutiva ou incentivando o aborto, diminuindo, com isso, número de brasileiros que poderiam lutar pela sua pátria, com a desculpa esfarrapada de que assim diminuirá o número de meninos de rua. 7. Destrói-se, pouco a pouco, a noção de patriotismo. Desmoraliza-se o hino nacional, a bandeira nacional e tudo aquilo que pode representar um sentimento de amor à pátria. 8. Infiltram-se, no cenário político e nos meios de comunicação, personagens em defesa da discriminação das drogas, proporcionando, com isso, na juventude, uma falsa ideia de normalidade quanto ao seu uso. 9. Lançam-se os cidadãos um contra o outro, classe contra classe, patrão contra empregado. Cria-se assim um descontentamento geral, fazendo crescer a desconfiança e o ódio entre as pessoas, desaparecendo com isso a harmonia da vida social. 10. Desvalorizam-se, passo a passo, todas as formas de trabalho produtivo, estimulam-se todos os tipos de especulação,
levando progressivamente a nação à ruína. É o culto do bezerro de ouro, e a conclusão é a seguinte: com nação esfacelada, ninguém mais acreditando no trabalho, no governo, na família, na igreja, em coisa alguma, destruídas a noção de patriotismo e autoestima, finalmente, com o povo todo convencido de que o Estado não serve para nada, que está falido, que não deve se meter em coisa alguma, que deve ser o menor possível, está justificado, a partir daí, o festival de privatizações, de entrega do patrimônio nacional. E tem uma coisa muito pior. A imagem que está sendo mostrada agora é sobre o Orçamento Federal de 2022, e como podem ver, 46,30% foram gastos em juros e amortizações da dívida, totalizando mais de 1,870 trilhões. Em áreas muito importantes como saúde, foram gastos apenas 3,37%, enquanto em educação, foram 2,70%, entre outras. Agora vocês entendem por que não temos dinheiro para nada, para educação, para a saúde, para a segurança, para as estradas, tudo porque o governo paga esses juros para banqueiros, enquanto a população passa fome, morre em filas de hospitais, entre outros problemas. Mas existe apenas uma solução para isso: é ter coragem para romper definitivamente com o sistema financeiro internacional. E para isso, precisamos de um governo forte, nacionalista, interventor, voltado aos interesses da nação. Mas afinal, o que isso tem a ver com a esquerda e direita? Basicamente, significa que esses dois lados que financiam isso, os dois lados que financiam todo esse progressismo que vemos hoje, a legalização do aborto, da maconha, dos movimentos modernistas e toda essa miséria que acontece no Brasil e nos outros países. A figura de George Soros está diretamente ligada ao Brasil, já que o mesmo financia sites progressistas no país, e esses mesmos globalistas estão fortemente ligados à figura da esquerda e direita, bem como Lula. O Brasil tem recursos suficiente para se tornar uma das maiores potências do mundo, e esses mesmos governantes esquerdistas e direitistas mentem para a população falando que não temos recursos. Como pode não ter recursos se possuímos uma imensidão de terras férteis, sendo que a maior parte ainda não é utilizada? Terras férteis são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura e criação de rebanhos. Além disso, possuímos a maior quantidade de água potável do planeta, essencial para consumo humano, enquanto muitas regiões sofrem com a escassez de água. O Enéas já alertava que guerras seriam previstas no mundo por causa da falta de água potável. Além disso, o nosso subsolo é um dos mais ricos em minerais como ferro, ouro, alumínio, nióbio, manganês, quartzo, entre outros. Outra coisa que Enéas falava era sobre um mineral chamado nióbio. Ele afirmava que este seria o metal do século XXI, fundamental para a indústria pesada. Na época em que Enéas falava sobre isso, 95% do nióbio do mundo era produzido no Brasil, e atualmente esse número é de 98%. Ele também apontava que apenas a mina de Araxá, em Minas Gerais, possui 8 milhões de toneladas de metal contido, o que, considerando o preço médio de $60 mil por tonelada no mercado internacional, representa um patrimônio de 480 bilhões de dólares, cerca de meio trilhão de dólares. No entanto, apesar desse valor, nosso nióbio é vendido a preço muito baixo. Isso configura uma entrega criminosa do patrimônio nacional, mas Enéas dizia que havia uma diferença entre as verdadeiras riquezas, mencionadas como minerais, subsolo, água, etc., e as falsas riquezas, que são representadas pelo papel pintado, o dinheiro. Enéas afirmava o seguinte: o dinheiro é um símbolo que representa formalmente essa riqueza. E é por isso que apenas o Estado pode fabricá-lo. Você deve estar se perguntando: se nós temos a riqueza real, por que não temos dinheiro? A resposta é que o Estado brasileiro, assim como muitos outros países, Argentina, México, Chile, etc., submeteu-se às regras do Fundo Monetário Internacional, FMI, e aceitou que nossa moeda fosse atrelada ao dólar. O dólar só é forte porque os Estados Unidos têm o maior poder militar do mundo e emitem, a seu bel prazer, sem nenhuma regra, tantos dólares quantos forem necessários para se apoderarem das riquezas dos outros países. Os Estados Unidos emitem dólares em quantidade muito superior à riqueza real daquele país. Os dólares são puro papel pintado, e é com esses dólares que eles compram as riquezas do mundo. Vocês sabem por que os globalistas querem a internacionalização da Amazônia? Enéas dizia que a Amazônia é o que torna o Brasil o país mais rico do mundo.
Eles não querem o bem da Amazônia e nem cuidam da própria floresta deles, como nos Estados Unidos. O que eles querem são os recursos da Amazônia. Temos que protegê-la dos alienígenas. A verdade é que graças a esses dois lados nunca tivemos a oportunidade de se desenvolver e ter um governo nacionalista. É graças à democracia que as pessoas tanto falam que perdemos grandes candidatos, como por exemplo, Enéas. Pois as pessoas votam nos candidatos que gostam e não nas ideias que compartilham. Elas votam nesses candidatos porque mídia atualmente provavelmente sempre será a arma mais poderosa de manipulação, que fazem as pessoas de gados do sistema, bem como vemos nas manifestações comunistas, direitistas, enfim galera, peço que vocês não se deixem levar pela mídia, pois acreditem se quiser, ela funciona e é usada para o mal, e para a propagação de mentiras e não da verdade. Fiquem ligados no canal que futuramente postarei mais vídeos sobre isso e vários outros assuntos e mostrarei a verdade que tanto escondem. Irei melhorar mais a cada vídeo, então peço que vocês divulguem para pessoas que precisam ver isso e se libertar da Matrix. Obrigado a todos que assistiram até aqui, um abraço, até mais galera.